Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. O Senhor tocou meu coração para trazer hoje para você algo muito sério que Ele me revelou já tem algum tempo e eu já deveria ter transmitido essa mensagem. Deus vem me cobrando isso, mas eu venho negligenciando, né? Mas é necessário obedecer à voz de Deus. E hoje chegou o momento que eu vou transmitir aqui aquilo que Deus me revelou no ano de 2019. É algo para os últimos dias. Como eu falei, já deveria ter transmitido, mas a urgência das coisas de Deus me quebranta, me toca, me conscientiza para transmitir. Nós não podemos ser covardes, né, diante do que Deus nos revela, queridos irmãos. E antes de revelar aquilo que o Senhor falou, né, comigo, que é uma exortação para a igreja dele como um todo, eu gostaria de ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, que está no livro de Jó, no capítulo 33, e versículo 14 em diante, que diz assim: Antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, queridos, o objetivo de Deus nos revelar sonhos, enigmas e falar conosco é para nos tirar do caminho errado e nos colocar no caminho certo. Nós sabemos que a palavra de Deus é a bússola, mas Deus ele fala intimamente com os seus servos. Como Deus falou no passado, ele fala no presente. No passado ele se revelou aos seus servos Abraão, Isaque e Jacó, os profetas, os apóstolos, seus discípulos, por meio de sonhos, visões, revelações. Ele enviava os anjos para levar a mensagem. Mesmo tendo a escritura, mesmo tendo já o Novo Testamento ali já sendo construído, as cartas que os apóstolos iam escrevendo, mesmo assim Deus usava os anjos para falar com o seu povo, com a sua igreja. E ele continua, irmãos, ele é o mesmo, ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje será o mesmo para sempre. Agora as pessoas é que mudam, as pessoas é que deixam de acreditar, deixam de crer, instigadas também pelo inimigo das nossas almas, também por conta de pessoas mal intencionadas, pessoas que mentem, pessoas que criam, inventam, falando assim diz o Senhor, quando Deus não tem falado nada, falando assim eu vi, assim eu sonhei, quando Deus não se revelou a tais pessoas. E são sonhos carnais, são revelações que não são de Deus, muitas vezes com um propósito, com um objetivo de ludibriar as pessoas, e isso vai causando em muitos incredulidade. Por isso que muitos dos irmãos já não contam mais as revelações, já não, até nem sonham mais, nem têm revelações, porque não contam, então Deus retém as revelações, porque as pessoas têm sido amedrontadas, têm se acovardado por conta das perseguições, mas é nossa obrigação falar. E é a obrigação da igreja ter o discernimento e comparar com a palavra de Deus, para entender se é Deus que está falando ou se não é. Então, essa revelação, Deus me deu no ano de 2019, no mês de maio, se não me engano. Então, eu estava em um ambiente como se fosse um grande teatro, e havia bancos da direita e da esquerda em um corredor, e eu passava pelo meio do corredor, mas era como se eu não estivesse no meu corpo normal, era como se eu estivesse flutuando, ou eu fosse como se eu fosse um espírito, ou como se eu estivesse naquele local em espírito. Então eu me movia, mas eu não sentia os meus passos, os meus pés, eu simplesmente me deslocava, mas não sentia o meu corpo andando.
Então eu sentia que eu estava flutuando ali, mas eu não estava nos ares, eu estava rente ao chão, mas passando por ali, entende? Então eu passava por aquele corredor e olhava ao final, lá embaixo eu via um palco, como um teatro mesmo. E eu via um palco e havia 2 homens naquele palco, de terno. Era como se eles fossem dois pastores, dois líderes da igreja. E eles estavam falando naquele lugar, todos dois. E eu via quando um deles olhava para a sua esquerda, apontava alguém, e de repente ele saía de onde ele estava, juntamente com aquele seu companheiro, e eles iam em direção a alguém, e ele pegavam, e de repente eu olhava, quando eu olhava, eles já estavam vindo, e eles vinham segurando um homem que estava semi-acordado, estava como se tivesse desmaiado. Ele estava vivo, mas ele não estava consciente. E um de um lado e do outro seguraram aquele homem. E eles vieram trazendo aquele homem, que a aparência desse homem era como se ele fosse Jesus. Ele tinha os cabelos compridos, mais ou menos aqui assim, né? Como nos filmes, a imagem que projetam do Senhor Jesus Cristo. E ele estava com uma camiseta branca, regata, e um short branco. Ele estava quase despido, ele estava ali, né, com o seu corpo meio que à mostra, mas ele estava com pouca roupa, né? E ele vinha sendo arrastado. E de repente, eu olhava abismada para aquilo, aquele homem com a cabeça caída assim, olhando para baixo, de barba, né? Parecia realmente aqueles personagens dos filmes de Jesus Cristo. E de repente, aquele homem, um deles, né, que era o mais forte, tinha um mais forte e um mais baixinho. Eles colocavam aquele homem semi-acordado, jogava ele sobre o palco, assim, né? E ele caía de bruços, cabeça para baixo, assim, deitado. E eu via quando o mais forte pegava um machado. Era como se fosse um machado, mas a ponta dele não era assim oval, como se diz, arredondada. Não era arredondada. A ponta era como se fosse era pontudo, como se fosse um triângulo na ponta do machado. Em vez de ser aquela parte arredondada, era um triângulo. E ele pegava aquele machado pontudo e ele batia na madeira, onde o homem estava caído. Ele batia assim no pau. Ele batia uma vez, ele puxava de novo, como se fosse um martelo. Ele batia novamente e depois ele batia de novo. E quando ele batia na terceira vez, atingia a coxa daquele homem por trás, porque ele estava de bruços, né? Então atingia na coxa, um pouco abaixo das nádegas, e atingia ali naquela parte. E começava a jorrar muito sangue, muito sangue, muito sangue. E um detalhe, queridos, antes desses 2 homens fazerem isso com a pessoa de Jesus, né, representando Jesus, que quando eu acordei, eu entendia como se aquele homem representasse Jesus. Ele estava sendo crucificado, sacrificado novamente, né? E eles diziam, antes de eles irem buscar aquele homem, né, como se fosse Jesus, eles diziam assim, uma pessoa prega e outra pessoa profetiza. Ele falava isso. Por isso que eu entendi que ali se tratava de 2 homens, de 2 líderes religiosos, né? Ele dizia, um prega e o outro profetiza. Eu ficava querendo entender o que significava aquilo. E o sonho acabou aí, quando eles atingiram aquele homem. E isso, queridos, me veio à mente quando eu acordei, que eu fui pedir a Deus discernimento. Eu entendi que aquele ambiente realmente era como se fosse uma igreja. Mas não é uma igreja comum, normal, porque era como se fosse um teatro. Havia pregação ali, haviam pessoas, inclusive tinha pessoas naquela plateia,
Quando eu estava vendo tudo aquilo estarrecido, as pessoas também contemplavam. Eu não via as pessoas, mas eu percebia que atrás de mim tinha aqueles bancos todos, estava cheio de gente. Eu não olhava para elas, mas eu escutava a voz das pessoas pessoas pasmas, quando o homem sacrificou novamente Jesus, né? Quando aquele homem, aquele líder religioso estava ali atingindo Jesus Cristo. E a igreja estarrecida, mas a igreja não fazia nada. Ninguém se levantou para proteger aquele homem. Então eu entendi, queridos, que hoje as igrejas elas são como se fosse um grande palco. Claro que não são todas, né? Porque nem todas as igrejas perderam a essência do evangelho, mas muitas igrejas perderam a essência do evangelho. Muitas igrejas hoje já estão sendo criadas, já formadas com essa roupagem, com essa cara de palco, de show. E no caso ali, era como se as pessoas vissem Jesus sendo crucificado, sacrificado, e as pessoas não faziam nada. E os próprios líderes estavam sacrificando Jesus de novo. Que eu entendo, queridos, que é a palavra do Senhor que está sendo deixada de lado. As pessoas estão sacrificando a palavra de Deus, crucificando novamente a Jesus. Como? Quando deixam de obedecer a palavra de Deus, quando deixam de pregar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho está sendo deixada de lado. Então, o Senhor nos traz um alerta. É claro que essa revelação que Deus me deu não é a revelação que vai... Isso já é visível, né? O que eu quero dizer é isso. Não precisaria eu ter tido uma revelação, mas Deus quis me dar essa revelação para, a mim pessoalmente, me fazer mais compromissada com a palavra dele, valorizar mais a palavra dele. E também para transmitir para outras pessoas, porque como eu falei no início do vídeo, Deus, ele é o mesmo. Ele continua agindo, falando, trabalhando da mesma forma na minha vida e na vida de cada um dos irmãos. Então o que a igreja precisa é deixar de buscar esse evangelho de facilidades e buscar o verdadeiro evangelho, buscar a cruz, porque realmente, queridos, estão crucificando a Jesus Cristo. E naquela época, em 2019, quando Deus me deu essa mensagem, né? Deus também levou meu coração a meditar em Hebreus capítulo 6. E o versículo 4, que diz o seguinte, diz exatamente isso, que muitos estão apostatando da fé e crucificando novamente a Jesus Cristo. E o pior de tudo, muitos são aqueles que eram para dar o exemplo no meio do povo de Deus, mas estão crucificando a Jesus. Quando rejeitam a palavra e pregam mentiras e enganos. Olha só, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Tá vendo? Então, novamente, estão crucificando o Filho de Deus. Nesses últimos dias, o Evangelho do Senhor tem sido utilizado por muitos aí como palco, como vantagem, como status, para obter os seus próprios desejos, os seus próprios propósitos, os seus próprios planos, os seus próprios objetivos, fora do Evangelho do Senhor Jesus, para se enriquecerem. E aí o Senhor fala mais aqui, por meio da carta aos Hebreus, no capítulo 10, e o versículo de número 26, diz assim, olha só. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Queridos irmãos, então o castigo que há de vir sobre essas pessoas que novamente estão pisoteando o Senhor, novamente crucificando o Senhor, quando blasfemam, quando negam o Senhor Jesus, quando escarnecem do Evangelho do Senhor Jesus, para estas pessoas resta um castigo terrível. Então, amados, nós precisamos ter um compromisso com o Evangelho verdadeiro. O Senhor está alertando o seu povo, a sua igreja. Se firme na palavra dele, se firme na oração, na leitura, na consagração, em praticar e obedecer a palavra do Senhor, porque ele está voltando. Por isso que ele está alertando a igreja dele, está alertando o povo dele, para que fique firme no verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. É o evangelho onde você vai ser perseguido, você vai ser caluniado. Sim, você vai encontrar oposições, mas é um evangelho verdadeiro, glorioso, e é o único que pode trazer salvação. Paulo falou, se alguém trouxer outro evangelho, vocês não acreditem, vocês não creiam, porque é anátema, é maldição. O evangelho que não prega libertação, que não prega mudança de vida, transformação, o evangelho que permite a pessoa continuar no pecado, um evangelho que é moldado pelo mundo, irmão, não é o puro evangelho, não é o verdadeiro evangelho. Por isso não deixem os filhos de vocês, os jovens, se algum jovem está vendo essa mensagem, não se permita ser enganado e iludido por esse evangelho doce que estão pregando por aí. O evangelho onde o homem não precisa mudar, o homem não precisa deixar o pecado, o homem não precisa ter uma transformação de vida. É como se eles vivessem uma eterna festa, uma eterna farra. Tudo fora da presença do Senhor. Então, essas igrejas modernas, né? Igrejas aí de parede preta, igreja que parece mais um clube social, igreja que mais parece uma boate, queridos irmãos. Então, nós precisamos orar para que Deus tire aquelas almas que estão perecendo de lá de dentro, porque estão sendo enganadas. É muito mais conveniente para o inimigo deixar aquelas pessoas lá dentro, como se elas tivessem a sensação de que estão buscando a Deus, mas está completamente fora do evangelho, fora do caminho de Deus. E não são direcionadas ao verdadeiro evangelho, achando que estão agradando a Deus, mas na verdade estão agradando o próprio ego delas. E muitos homens de Deus que outrora serviam a Deus com o coração, imagina-se que com um coração sincero, mas se deixaram levar pela fama, pela ganância, pelo poder de crescimento, de riqueza. Mas a igreja do Senhor, ela é uma igreja que cresce, queridos, em qualidade. Deus não está buscando quantidade, Deus está buscando qualidade. E é a qualidade que Jesus vai vir buscar. A igreja pura, santa, imaculada, que não se contamina com esse mundo. É essa igreja que Jesus vem buscar, que eu e você possamos ser encontrados dignos do reino de Deus, porque Ele está voltando. Amém, queridos? Fica com essa palavra. Abre o teu coração para Jesus, deixa Ele entrar. Fica com o Senhor, creia no Senhor. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia na palavra do Senhor e você vai ser abençoado. Creia na sua intimidade com Deus, busque a Deus. Não se deixe ser enganado pelo evangelho de mentira que está neste mundo hoje em dia. Tá certo? Que Deus te abençoe. Fica na paz e até o próximo vídeo.